Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, e dos bosques, e das imagens esculpidas, e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença, e as imagens que estavam no alto, acima deles, ele cortou, e os bosques, e as imagens esculpidas, e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços, delas fez pó, e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés, e Efraim, e Simeão, chegando até Naftali, com seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares, e os bosques, e reduziu a pó as imagens esculpidas, e cortou todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Safã, o filho de Azalias, e Maazéias, o governador da cidade, e a Joá, o filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor seu Deus. E, quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas que guardavam as portas haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e de todo Judá e Benjamim, e eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor, estes o deram aos que trabalhavam na casa do Senhor, para reparar e consertar a casa. E deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada, e madeira para os engastes, e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente, e os supervisores deles eram Jaate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantá-la, e outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas, e foram supervisores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço, e dos levitas havia escribas, e oficiais, e porteiros. E, quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei, e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: tudo o que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Safã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, e a Aicão, o filho de Safã, e a Abidom, o filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado. Pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. E Ilquias, e aqueles que o rei tinha indicado, foram até Uda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram, e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar, e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno,
e tu te humilhaste diante de Deus quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim. Eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais.